tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Seguimos aqui nas nossas histórias sobre a Idade Média em Roma. Também temos aqui uso ou reuso, né, a reutilização dos materiais da Roma Antiga por parte de artistas e das botegas, né, dos ateliês da Roma Antiga, que vão ter um comportamento, vamos dizer assim, um pouco diferente com o que aconteceu com a coluna de Trajano. Ali, mas porque eles eram contra isso? Não, mas sempre aqui por uma questão prática. Era preciso reutilizar esses materiais para que fosse possível criar uma Roma que fosse essa Roma que tentasse ser novamente a Roma monumental que tinha sido lá na Roma antiga. E esses monumentos da antiguidade eram considerados como se fossem depósitos de materiais nobres e caros. Então, eu ia lá, eu tinha ouro, eu tinha mármore, eu tinha pórfiro vindo do Egito, eu tinha mármores coloridos vindos de todas as partes do Império Romano. Então, era uma grande cava, vamos dizer assim, um grande depósito mesmo de materiais caros. Então, de forma geral, a gente acaba chamando, e claro que não foram só eles que fizeram, mas a gente acaba chamando esses artistas que faziam esse tipo de trabalho de mosaico de piso, por exemplo, ou mosaicos de outras tipologias usando materiais da antiguidade, de cosmatesco, de trabalho cosmatesco. O que quer dizer isso? Era o nome de uma família de irmãos ali que começaram a usar esse tipo de solução, ou seja, transformar o mármore antigo, queimar até virar pó e usar como se fosse cal, tá? Ou também cortar as peças, fazendo esses círculos aqui para criar esses mosaicos de piso, ou cortar em peças bem pequenininhas para desenhar os pisos. Então, de forma geral, a gente acaba chamando piso cosmatesco ou trabalho dos cosmati, né? Que são essa família. Mas não quer dizer necessariamente que foram sempre essas pessoas, tá? Então, a gente tem até nos textos de história dizendo, olha, cuidado quando está escrito cosmati, sempre foi feito pelos cosmati, né? A gente tem outra família também que já vamos falar, que são os vassaleto. Então, uma das possibilidades de reuso desses antiga Roma era queimar o mármore para ele virar pó e usar como se fosse uma espécie de um cal para usar nas construções. A gente também poderia ter os mármores aqui, as peças sendo cortadas em pequenos elementos, pequenas peças para fazer mosaicos, e as colunas fatiadas aqui, criando esses círculos que acabavam criando desenhos belíssimos, como por exemplo esse da Basílica de Santa Maria em Cosmedin e da Basílica de São Clemente. Então, vejam como eles fazem a composição dessas peças circulares com as peças menores que criam um percurso cerimonial, vamos dizer assim, até chegar no altar. Em algumas basílicas, a gente vai ter, inclusive, a criação de labirintos, o labirinto na ideia de você, quando você entra num labirinto, você está entrando num caos, e sair do labirinto é você sair do caos. Então, a gente vai ter uma série de possibilidades de desenho de piso usando essa técnica aqui de composição e de reaproveitamento de material dos monumentos da Roma antiga. Esses artistas, esses ateliês começaram a ganhar tanta importância, porque eles que decoravam as igrejas, né? Que vão acabar ganhando, aqui arquiteto entre aspas, eu deveria ter colocado as aspas, virando os arquitetos intelectuais, inclusive, desse momento aqui, ganhando um título de Magistri Doctissimi Romani, ou seja, os grandes doutores aqui de Roma. Olha só que interessante como agora, no final da Idade Média, a gente vai começar a ganhar importância, ou seja,
os artistas, que até então ficaram um pouco, escondidos como nome, como importância, vão começar a ganhar grande importância aqui no final, da Idade Média. Eu não vou entrar em detalhes sobre as basílicas, porque ao longo aqui do nosso percurso de aulas, nós faremos, uma aula específica para cada uma dessas basílicas mais importantes, e não só de Roma, mas também igrejas fora de Roma, tá? Beijo.